num velório, começar a fazer coisas que deixaria, né, a pessoa que morreu feliz. Mas a verdade é que, por mais que tudo isso é muito legal nós temos esse momento, esse momento é importante, por mais difícil que seja, é um momento importante. Mas a verdade é que o morto não está se importando muito com o que está sendo feito. A verdade é que mesmo que se no velório da minha avó subisse no caixão dela e dançasse um funk, que seria extremamente absurdo, né? Seria algo impensável, mas a verdade é que ela não levantaria do caixão e pediria, né, para parar com essa bagunça. Isso porque morto não tem ação, morto é inoperante, morto ele não tem vontade, não tem escolha, morto não tem arbítrio. E é sobre isso que nós iremos tratar aqui. No capítulo 1, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele expôs as riquezas do Evangelho. E neste momento agora ele irá começar a se aprofundar na nossa posição em Cristo Jesus. Por isso ele vai fazer um paralelo entre o nosso antigo estado, ou seja, mortos em nossos pecados, em relação ao nosso estado presente, assentados nos lugares celestiais em Cristo. E hoje eu quero apenas abordar essa questão do nosso antigo estado, que nós estávamos sepultados, mortos em nossos pecados e nossa transgressão. Amém? E o apóstolo Paulo ele começa exatamente dessa maneira, né? Vamos ler o versículo 1, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. É muito interessante aqui, porque Paulo ele não está dizendo que nós estávamos em um estado de coma. Paulo não está dizendo que nós estávamos respirando por aparelhos com alguma possibilidade de vida. O que Paulo está dizendo é que nós estávamos mortos, completamente mortos, sem possibilidade nenhuma de esperança de vida. E é óbvio que Paulo ele não está falando aqui de uma morte física, apesar de que essa morte tem, né, como consequência a morte física. Mas o que Paulo está tratando aqui é acerca da morte espiritual. Fala comigo, morte espiritual. Morte espiritual. E é sobre isso que nós iremos entender. Nós estávamos mortos espiritualmente. E para entender isso, eu quero começar explicando primeiro o que não é estar morto espiritualmente. Isso é muito importante entender. O que não é estar morto espiritualmente. A pessoa que ela é morta espiritualmente não quer dizer que ela não consiga fazer algo bom. Isso é muito importante compreender. Todo ser humano tem a capacidade de fazer algo bom. Todo ser humano, por mais perverso que ele seja, ele pode fazer algo bom. E isso é graça de Deus, para que o ser humano ele não se destrua completamente. Se da situação que já é um caos, imagina se o ser humano pudesse chegar no ápice da sua maldade. Então o ser humano ele não é completamente mal, apesar dele ser contaminado pelo pecado. Então, uma pessoa não regenerada, ela pode levar sim uma vida moralmente aprovada, uma vida civil decente. Essa pessoa ela pode ter uma vida familiar responsável, né? Uma pessoa não regenerada, ela pode ser um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. A Bíblia não nega isso. Pelo contrário, ela fala que os pecadores podem fazer bem sim àqueles que lhe fazem bem. Nós vemos que até mesmo os bárbaros revelam algum tipo de bondade. A Bíblia em nenhum momento nega isso. Mas o que significa estar morto espiritualmente? O que significa estar morto nas nossas transgressões e pecados? Sabe, estar morto nas nossas transgressões e pecados significa que antes de Cristo, o homem está vivo para as atrações do pecado, mas morto para Deus. Eu vou repetir isso. Estar morto espiritualmente significa que antes de Cristo o homem está vivo para as atrações do pecado, mas morto
para Deus. E o que isso significa? É que o homem ele é incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais. Sabe, o homem sem Deus, ele não possui uma vida espiritual, ele é incapaz de agradar a Deus, até mesmo os seus atos de bondade, só pelo fato de não glorificar ao Senhor, já são pecaminosos. O ser humano já tem uma raiz egoísta, já tem essa essência dentro de si, e da mesma maneira que uma pessoa morta fisicamente, ela não responde aos estímulos físicos, a pessoa morta espiritualmente não é capaz de responder aos estímulos espirituais. Isso é muito importante nós entendermos. A pessoa morta em suas transgressões e pecados, ela não se satisfaz em Deus. Por isso que as pessoas, elas buscam satisfação em tantas e tantas outras coisas. As pessoas buscam satisfações em coisas que não necessariamente são ruins, mas que se tornam más, se tornam maldição, porque ocupam o lugar de Deus em suas vidas. Isso porque o ser humano longe de Deus, o ser humano morto espiritualmente, ele não consegue se agradar no Senhor, ele não consegue buscar as coisas de Deus, isso nem faz sentido na cabeça dele, isso é loucura. O ser humano pecador, ele não se satisfaz em Deus, e por isso que há um vazio dentro dele, por isso que por mais que ele percorra tantas e tantas coisas, ele nunca irá satisfazer, porque somente Deus pode nos satisfazer plenamente. E nós vemos aqui no texto quais são as causas dessa morte espiritual, e o texto nos fala duas coisas, transgressões, fala comigo, transgressão e pecado. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Quando nós falamos transgressão, essa palavra no grego, ela tem o sentido de queda, de dar um passo em falso, ultrapassar uma fronteira conhecida, desviar do caminho correto, do caminho da virtude. Quando nós falamos de pecado, a palavra aqui ela tem o sentido de errar ao alvo. Nós temos um alvo, mas nós estamos completamente indo para um outro lado, errando esse alvo. Então seria o seguinte, por nós desviarmos de Cristo, que é o nosso alvo, nós sofremos uma queda tão forte, que causou a nossa morte espiritual. É que nem uma pessoa que está seguindo um caminho, aquele caminho é seguro, aquele caminho é reto, aquele caminho vai levar ela ao local correto, mas ela se distrai, ela opta por pegar um atalho, opta por pegar uma saída que ela não conhece, e quando ela sai, ela cai em um calabouço, cai num buraco, e lá ela perde a vida. Esse é o estado do ser humano pecador. Nós estamos mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões. E este primeiro versículo do capítulo 2, ele resume bem esse nosso antigo estado. Ou seja, diante de Deus, nós somos tanto rebeldes, desobedientes, fazemos as nossas próprias vontades e rejeitamos ao Senhor, como nós também somos fracassados, porque nós falhamos, dia a dia nós pecamos, dia a dia nós falhamos em cumprir os mandamentos do Senhor, obedecemos a alguns, falhamos em outros, e como resultado disso, nós estamos mortos, separados de Deus. É muito importante nós entendermos isso, é muito importante nós entendermos essa condição do homem pecador. Nós não somos apenas pessoas falhas, nós somos pessoas que estamos distanciadas do Senhor. Por isso que nós precisamos de vida, e essa vida somente Deus pode dar. O texto ele continua dizendo, acompanhe comigo, versículo 2, que diz assim: nos quais
andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Sabe o texto? Nós iremos ver aqui, ele irá nos apresentar 3 consequências acerca da pessoa morta espiritualmente. A primeira é desobediência, fala comigo, desobediência, depravação, condenação. E nesse primeiro momento, nesse primeiro texto, ele vai falar acerca da desobediência. E há 3 formas que levam o homem à desobediência: o mundo, o diabo e a carne. E quando o texto aqui ele fala acerca de mundo, nós temos que entender que mundo aqui não tem o mesmo sentido que nós vemos em João 3,16, que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho origênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é esse sentido. Mundo aqui não quer dizer a natureza criada por Deus. O que mundo significa aqui é sistema, um sistema contaminado pelo pecado, que pressiona cada pessoa a se conformar com seus valores. Nós estamos inseridos em um tipo de sistema. Nós vivemos num mundo cheio de influências malignas. Claro que nem tudo no mundo é mal, mas a verdade é que há muitas coisas neste mundo que nos pressionam a viver uma vida longe do Senhor, a viver uma vida de desobediência. Nós vemos que o apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, diz para nós não se conformarmos com o mundo. O apóstolo João, em 1 João 2:15 ao 17, é enfático em dizer que quem ama o mundo não pode amar a Deus. Tiago 4:4 diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. São palavras fortes ditas por esses homens de Deus. E a verdade é que as pessoas são escravas desse sistema. Sabe, do mesmo modo, nós estamos falando aqui de um contexto onde quem dominava o mundo dessa época era o Império Romano. E da mesma forma que quando o Império Romano conquistava um país, e ele pegava aquelas pessoas e tornava escravas, botavam correntes em seu pescoço e as puxava. Essa é a realidade do ser humano morto espiritualmente. Ele é escravo do sistema deste mundo, ele não tem discernimento, ele apenas segue aquilo que as influências ditam para ele fazer. São coisas sutis, que vão levando o coração da pessoa para distante do Senhor. Sabe, nós não podemos fechar os nossos olhos a isso. Não podemos fechar os olhos a essa realidade, que tem nos levado a viver uma vida pautada nos nossos próprios desejos. Hoje o que nós mais vemos são palestras, vídeos, que falam para a pessoa, você tem que buscar aquilo que te faz feliz. E as pessoas vêm correndo atrás de tantas e tantas coisas, e abandonam ao Senhor, não priorizam as coisas de Deus, enquanto a palavra de Deus fala, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O mundo está dizendo, buscai a riqueza, buscai ter um bom carro, uma boa casa, uma boa família, buscar ter uma boa saúde emocional, deixa Deus para depois. Claro que todas essas coisas não são ruins em si, mas as pessoas têm abandonado o Senhor. O próprio culto dominical, que é o centro da vida cristã, essa comunhão que nós temos, juntos de louvar, glorificar ao Senhor, escutar a palavra, ceiarmos, se tornou algo secundário. Existe um sistema nesse mundo que busca nos fazer se afastar do Senhor. A segunda coisa fala aqui acerca do príncipe do poderio do ar, o espírito que age
nos filhos da desobediência. Paulo, quando está falando isso, ele está fazendo referência ao diabo. E o diabo é o pai dos desobedientes. Sabe, o diabo foi o primeiro a rebelar-se contra Deus. E o desejo dele é fazer com que as pessoas também desobedeçam ao Senhor. Foi assim que ele tem agido desde o princípio. Foi assim com Eva. Ele agiu com mentira, com engano, levando Adão e Eva a se afastarem da palavra do Senhor, se afastarem da comunhão. E assim Satanás tem agido por todas as nossas descendências, levando os nossos pais e nós a sermos desobedientes. Sabe, a verdade é que o diabo é um inimigo invisível, porém ele é real. Isso é muito importante. É certo que o diabo não é aquele ser super poderoso. Muita gente acha que o diabo ele é o senhor do inferno, que ele que vai ficar atormentando as pessoas no inferno. Mas isso é uma mentira, porque o inferno é um lugar de condenação para Satanás e seus demônios. O inferno não foi criado para nós, mas infelizmente aqueles que rejeitaram ao Senhor irão viver essa realidade do inferno. Sabe, é muito importante nós entendermos que o diabo, apesar de ele não ser esse ser super poderoso, mas nós não podemos subestimá-lo, porque o diabo ele não dorme, ele não tira férias, e a palavra de Deus fala que ele ruge como um leão ao nosso redor, buscando nos tragar. A palavra de Deus nos fala que ele se apresenta até mesmo como um anjo de luz para nos enganar. Sabe, não subestime os desígnios de Satanás. Nós devemos estar atentos, cautelosos, sabendo que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E o último aqui é a carne. Sabe, a carne, quando nós falamos de carne aqui, não está falando acerca do nosso corpo, mas sim acerca da nossa natureza caída, no qual nós nascemos. Sabe, Davi, na sua oração, no Salmo 51, ele declara isso, que eu nasci em iniquidade, eu nasci em pecado. A verdade é que há algo errado dentro de nós. Há um impulso em nosso interior para fazer o mal. Sabe, a nossa carne, ela deseja nos controlar para fazer que nós andemos longe do Senhor, andemos em desobediência a Deus. E a verdade é que o mal ele não está apenas ao nosso redor, mas principalmente está dentro de nós. É duro entender isso. Sabe, recentemente eu estava ministrando uma pessoa, nós conversando, tendo alguns encontros, ministrando, e eu incentivei ela a ler a Bíblia, incentivei ela a começar a ler os evangelhos, e quando ela estava lendo o Sermão do Monte, ela ficou impactada, e depois de conversar comigo novamente, ela falou, pela primeira vez eu percebi que eu sou pecadora. Eu nunca tinha entendido o que era realmente ser uma pecadora. Eu achava que eu fazia algumas coisas, mas que eu era uma pessoa boa. Mas eu pude entender que eu sou pecadora. Há algo de errado dentro de mim. E, infelizmente, essa é a realidade. Somos seres pecadores. Há uma inclinação da nossa natureza para sermos inimigos de Deus, para fazermos aquilo que é contrário à vontade de Deus. Sabe, nós praticamos o mal porque a inclinação do nosso coração é toda para o mal. É difícil isso, é difícil nós entendermos isso muitas vezes. É difícil entender que uma criança, quando eu olho para minha filha, que tem apenas 1 ano e 7 meses, e apesar de ela não ter a consciência do pecado ainda, mas ela vai pecar. Eu tenho a plena certeza que ela vai pecar. Porque existe essa natureza nela. Por isso que é necessário que eu e Daiane, como os pais dela, a eduquem, e não apenas uma educação boa, no sentido social, mas uma educação cristã, que evangelize ela. Por isso que nós tiramos tempo
desde cedo para ministrarmos ela na linguagem dela, para ensinarmos acerca de oração, para pegarmos a biblinha dela e lermos uma pequena parcela. Ela não tem muita compreensão ainda, mas ela precisa ser evangelizada, porque existe a natureza pecadora nela. E a verdade é que o homem não pode mudar essa realidade. Por mais que nós tentemos, nós não podemos mudar essa realidade. Amém? Todos comigo? Acompanhe comigo a continuação. Versículo 3, parte B. Diz assim: fazendo a vontade da carne e da mente, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. Sabe, o homem não convertido vive para agradar a vontade da carne, vive para agradar os desejos do seu pensamento. As suas ações são pecaminosas porque seus desejos são pecaminosos. E a verdade é que todas as áreas da nossa vida foi afetada pelo pecado. Todas as nossas áreas, nosso pensamento, as nossas emoções, tudo foi afetado pelo pecado. Por isso que o homem ele se encontra num estado de depravação total. É duro, né, escutar isso. Como assim eu depravado? Mas nós devemos entender isso, o sentido bíblico de depravação total, que é exatamente isso, que todas as áreas da nossa vida foi afetado pelo pecado. E por isso o homem é escravo do pecado. E eu gosto de ilustrar isso da seguinte maneira. Quando eu vou no Pátio São Miguel, quantos gostam de ir lá no Pátio São Miguel? É gostoso lá, né? Eu gosto muito, apesar de fazer tempo que eu não vou. Mas tem um bolo lá que eu gosto muito, que é o bolo de Ferrero Rocher. Eu amo esse bolo. E toda vez que eu vou lá, eu faço questão de pedir o mini bolo de Ferrero Rocher. Toda vez. Mas certa vez a Daiane ela já gosta de experimentar sabores diferentes. Eu não, eu sou bem conservador, né, na questão. Quando eu vou num local e eu gosto daquele sabor, eu peço aquele sabor. Mas a Daiane me sugeriu, falou assim: Josué, por que você não escolhe um sabor diferente hoje? Eu falei, legal, gostei da ideia. Eu lembro que eu cheguei, eu olhei na vitrine e fui focar, hoje eu vou comer um sabor diferente. Fui, olhei, analisei cuidadosamente cada sabor. Alguns me interessaram bastante. E depois de pensar por alguns minutos, sabe qual sabor que eu escolhi? O de Ferrero Rocher. Eu acabei escolhendo o mesmo sabor. Sabe, o ser humano caído é assim. A verdade é que nós temos até a opção de escolher a Deus. Mas a nossa vontade é tão corrompida, que se por 1000 vezes dar a opção de escolher a Deus ao invés do pecado, por 1000 vezes escolheremos o pecado ao invés de Deus. Essa é a realidade do ser humano morto espiritualmente. Da mesma maneira que a minha vontade já é condicionada a pedir o bolo de Ferrero Rocher, o ser humano morto espiritualmente, ele tem a vontade dele condicionada ao pecado e não às coisas de Deus. E para encerrar esse sermão, caminhando já para o final, nós temos a última e acredito que a mais assustadora consequência da morte espiritual, que é a condenação. Acompanhe comigo o final do versículo 3, que diz assim: e éramos por natureza filhos da ira. Diga assim, filhos da ira. Filhos da ira, assim como os demais. Gente, isso aqui é sério. Filhos da ira significa destinados à ira de Deus. Sabe, Evangelho de João 3,18 diz que aquele que não crê já está condenado. Sabe, separado de Cristo, o homem, ele está morto por causa do pecado, ele está escravizado pelo mundo, pela carne e pelo diabo, mas principalmente, ele está condenado sob a ira de Deus. Isso mesmo, ira de Deus. Recentemente nós ministramos acerca do livro de Juízes, né? Eu preguei
fiz a exposição toda do livro de Juízes, e nós vimos muito acerca do juízo de Deus, acerca da ira de Deus. É verdade que a ira de Deus, ela é real. Deus é um Deus irado, e a ira dele é uma ira santa. Sabe, quando nós falamos acerca da ira de Deus, nós estamos falando da sua reação pessoal frente a qualquer pecado e rebelião contra ele. É a sua santa repulsa, tudo aquilo que conspira contra a sua santidade. Sabe, a ira de Deus não é semelhante à ira humana. A ira de Deus é justa. E a verdade é que ela não é apenas para essa vida, mas para além dela. Sabe, muitas pessoas, elas acreditam que o pior do inferno é a eterna ausência da presença de Deus. E em parte eu concordo. Realmente no inferno não se haverá a doce presença de Deus que nos traz paz. Mas Deus não estará completamente ausente, porque a sua ira irá perdurar por toda a eternidade sobre todos aqueles que se rebelaram e rejeitaram a sua graça, o seu amor. É muito importante nós refletirmos acerca da ira de Deus, para nós entendermos o quão grande é o amor de Deus. Nós precisamos entender daquilo que Deus nos livrou. Deus nos livrou da sua ira. Deus é justo. O pecado deve ser punido. Sabe quando a justiça e a misericórdia se encontram? Na cruz. Na cruz. Foi quando Jesus assumiu a nossa culpa. Lembra quando Jesus fala ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Sabe o que fez Jesus tremer? Que fez ele suar sangue? É certo que ele sabia que iria sofrer, sabia que seria torturado, sabia que seria humilhado, zombado, crucificado, mas o que fez ele mais tremer foi porque ele sabia que iria receber da ira de Deus. A ira de Deus. Na cruz, Jesus bebeu até a última gota do cálice, para que eu e você não sofresse a pena da condenação. Eu quero encerrar esse momento lendo Romanos 8:1. Pedi para Israel colocar lá, Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz assim: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Sabe, lembrar da nossa antiga condição, essa condição que nós nos encontrávamos, de escravos do pecado, mortos nos nossos delitos e pecados, escravos desse sistema, desse mundo maligno, escravos do diabo, escravos da nossa carne, da nossa natureza caída, debaixo da ira de Deus. Esse era o nosso estado antigo, antes de nós crermos no Senhor Jesus. Sabe, nós lembrarmos disso nos faz valorizar o nosso estado presente em Cristo. Sabe, nós não estamos mais mortos em nossos pecados, porque Cristo nos deu vida. Não somos mais escravos do mundo, do diabo, da carne, porque Cristo nos libertou. Não estamos mais condenados ao inferno, não estamos mais debaixo da ira de Deus, porque Cristo recebeu dessa ira. Sabe, da mesma forma que o inferno é real, e sim, ele é real, mas a graça e o perdão de Cristo
se faz presente para nos livrar dessa triste realidade. Amém? Sabe, hoje eu quero que você tenha esse momento de fechar os seus olhos e refletir sobre isso que foi ministrado. Pense agora em como que está a sua vida. Sabe, há algum pecado que tem te escravizado? Você sente que tem se amoldado ao sistema desse mundo? Você sente que não tem conseguido discernir as coisas espirituais? Como que tem estado sua vida? Deus, Ele é um Deus irado, sim. Mas a misericórdia dEle vence o juízo. Deus é um Deus de amor. Deus não quer enviar as pessoas para o inferno. Pelo contrário, Deus deseja que as pessoas creiam no seu Filho amado, para que se tornem seus filhos. Para que possam viver uma nova realidade, uma nova vida. E para isso só há um caminho: arrepender-se dos pecados, crer no nome de Jesus e receber da sua graça, seu amor e perdão. Graça que nos conduz a viver uma nova realidade em Cristo. Eu quero que você tenha esse tempo de reflexão, enquanto nós iremos cantar essa canção.